Olá, nós vamos continuar nesse vídeo o assunto que nós havíamos começado a abordar na série sobre perguntas e respostas, né? Gravamos 2 vídeos já falando sobre o assunto, mas não o terminamos, né? Então eu estou aqui retomando da onde havíamos parado. O assunto tinha a ver com a questão do pós-morte e da diferença entre espírito e alma, né? E o que acontece com cada um na hora da morte. Eu estou lendo o artigo do irmão George Henry Lang, chamado O Homem é Alma ou Espírito, um estudo sobre a constituição tripartida do homem e sobre o pós-morte, paraíso e Sheol, tá bom? O link para você poder ter acesso a esse conteúdo e ler na internet mesmo vai estar abaixo na descrição do vídeo, tá bom? Que Deus nos ajude, nos assista e ilumine o nosso entendimento enquanto nós formos compartilhando aqui. O artigo foi escrito pelo irmão Lang, eu vou lê-lo e comentá-lo à luz da escritura, lendo também os versículos e aproveitando para tecer alguns comentários. Nós havíamos já falado sobre a diferença de espírito e alma, da criação do homem, como o homem foi formado. Eu lembro no primeiro vídeo nós usamos o material do George Hawkes Pember, né, nas eras mais primitivas da Terra. Eu recomendei aqui alguns livros. Quero lembrar a todos que estão assistindo aqui, o livro físico do Hades, O Lugar dos Mortos, do Robert Gouvet, já se esgotou, mas você ainda pode adquiri-lo em Kindle, né, em modalidade de livro eletrônico. Você pode encontrar também o link para aquisição aqui embaixo na descrição do vídeo. Por que eu falo da leitura deste livro? Porque ele é o livro mais completo abordando esse assunto do pós-morte, publicado em português, né, com embasamento profundo, sólido e sério dentro da palavra de Deus, né, sem especulações. Não se especula, ele apenas prova e fundamenta a questão dentro da Escritura. Então você pode adquirir o livro em versão eletrônica, como eu falei. Na descrição do vídeo vai estar o link para aquisição. Nós estamos nos preparando, né, para poder disponibilizar uma outra edição física desse livro um pouco mais para frente. Mas o primeiro que nós vamos trabalhar é o do Anticristo, a Babilônia, a vinda do reino, né, que também já está esgotado. Queremos fazer uma edição, quem sabe conseguimos fazer dos dois, já quando formos republicar. Eu estou, como eu disse, recomendando muito a leitura desse livro do Gouvet, do nosso irmão Robert Gouvet, porque ele aborda esse assunto aqui, que nós vamos falar de forma resumida, de uma forma muito mais ampla e bem desenvolvida, tá bom? Então vamos continuar aqui. Depois de falarmos sobre a criação do homem e a constituição tripartida do seu ser, e sobre o não aniquilamento da alma na hora da morte, restou a pergunta, né, que ficamos por considerar. O que acontece, então, na hora da morte? O que a Bíblia diz que acontece na hora da morte? Então, primeiro vamos ver uma coisa. O Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, diz que o pó volta à terra como era e o espírito volta a Deus que o deu. Aqui você tem a menção de 2 das partes do ser humano criado à imagem de Deus. O corpo, vindo do pó, da terra Adama, a terra vermelha, e o espírito, que é o Neshama, de Deus soprado no homem, né? O sopro de Deus no homem. Mas a pergunta que fica, né, como o nosso irmão coloca aqui, é o que acontece com a alma, já que o homem é uma alma que tem um espírito e está em um corpo. O corpo volta à terra, o espírito volta a Deus. E o que acontece com a alma? Uma história real é melhor do que muita especulação. E ele diz, uma grama de fato vale mais do que uma tonelada de teorias. A Bíblia informa claramente o que aconteceu com o homem Cristo Jesus quando ele morreu. Lembrando que Cristo, o Filho de Deus divino, quando se fez homem, assumindo a nossa natureza, ele percorreu toda a senda destinada aos mortais, desde o nascimento na concepção virginal até o destino dos homens na morte. Então, ele é nosso representante.
em toda a experiência humana, né? Desde o nascimento até o destino pós-morte e até a intenção final de Deus para cada homem, que é elevar este homem ao trono do governo no reino de Deus. Sempre foi esse o propósito divino, sempre elevar o homem à majestade da qual ele caiu. Então Cristo, para ser nosso substituto como homem, embora sem pecado, ele tinha que se submeter a toda a determinação de Deus para reverter o processo de rebelião de Adão em si mesmo. Ele teve que se submeter e ser obediente até a morte de cruz, para em tudo poder, né, responder por nós a Deus. E ele percorreu a senda de todo mortal, inclusive no pós-morte. A diferença é que ele, como ele é o homem santo de Deus, ele não permaneceu na morte. Mas isso não faz dele menos homem, faz dele mais homem, porque o homem original de Deus não era para morrer. Nós, por causa do pecado, somos menos homem do que o propósito original de Deus para nós. Nós somos rascunhos de homens, né? Porque infelizmente o pecado nos torceu e a morte nos faz permanecer encerrados, né, debaixo do seu poder. Mas o homem ideal de Deus é o homem que não pode ser detido pela morte. Por isso, Cristo, como homem perfeito, ele se submete a todas as coisas como homem, sem pecado, mas ele não permanece na morte, porque ele não tem pecado. E ele sim, em si mesmo, ele restaura o homem àquela dignidade que o homem perdeu. E o que aconteceu com ele como nosso representante? Porque se ele é o modelo ideal, então o que aconteceu com ele como o homem dos homens é o que deve acontecer a todo homem que nele crê, né? E existem algumas coisas que vão acontecer com os homens que nele não creem, mas porque não creram. Mas o que acontece na hora da morte? Eclesiastes, né, o que acontece com os homens e o que aconteceu com o homem Jesus. Eclesiastes 12, verso 7 diz que o espírito volta a Deus que o deu. E o corpo, né, formado do pó da terra, volta ao pó. Então, primeiro ponto, o que aconteceu com o homem Jesus? Item 1, o corpo morto de Jesus foi colocado no sepulcro. Item 2, o espírito, né? O que aconteceu com o espírito? As últimas palavras de Jesus na cruz foram: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas, capítulo 23, versículo 46. Por favor, se você tiver Bíblia, confira esses versículos, né? Ele disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Então, enquanto o corpo foi para a sepultura, o espírito foi para Deus. Assim como Eclesiastes diz muito bem, né? O espírito humano voltou a Deus que o deu. Vemos nitidamente que o espírito humano não é o espírito divino, no caso do nosso Senhor. Então, Jesus, ele tinha o Espírito Santo, ele foi concebido pelo Espírito Santo, ele foi cheio do Espírito Santo desde o nascimento, e ele tinha como o verbo divino, né? A pessoa do verbo é também espírito, assim como Deus Pai é espírito e o Espírito Santo é espírito, a pessoa do verbo divino é também um espírito divino. Mas aqui o espírito que ele entregou a Deus não diz respeito à sua divindade, não diz respeito nem ao Espírito Santo, que o encheu desde o nascimento e depois o revestiu no batismo, e também não diz respeito ao espírito da segunda pessoa, o verbo divino, mas ao espírito humano do Senhor Jesus, aquela parte humana que ele tinha com o espírito humano. Esse espírito humano do homem Jesus, ele entregou a Deus, certo? É claro que o nosso Senhor foi concebido, né, pela operação do Espírito Santo em Maria, conforme Lucas, capítulo 1, versículo 35. Mas o espírito que ele entregou na cruz é o seu espírito humano, porque era como homem que ele estava morrendo, né? Claro que, pelo que a teologia chama de comunicação das propriedades, quando ele morre como homem, essa morte no seu ser mortal tem uma comunicação, é comunicada com valor eterno, porque apesar dele ser homem, a pessoa divina, humana, é uma só. Então ocorre uma comunicação
do que aconteceu com Jesus humano, sendo atribuído à sua natureza divina. Então, nós podemos dizer com toda certeza, baseado em Atos 20, 28, e nessa conclusão, que Deus morreu. Deus morreu por quê? Porque o Verbo divino assumiu a natureza humana, e ele não é duas pessoas, ele é uma pessoa com duas naturezas. Então, quando ele morre por participar da natureza humana, essa morte é comunicada de forma misteriosa à sua natureza divina. A natureza divina participa da morte por meio da natureza humana, por meio dessa comunicação das propriedades das duas naturezas do Redentor. Mas é como homem que ele morre e ele entrega o espírito humano a Deus. Eu queria sugerir aqui uma leitura para ajudar a entender essa questão das duas naturezas do Redentor. 2 livros. Se você puder adquirir, vai ganhar muito. Porque, irmão, esse é um assunto fundamental. Não é um assunto que nós podemos aqui só especular. A Bíblia tem que ser nosso fundamento nisso, porque se nós falhamos em entender as duas naturezas do Redentor, nós falhamos em entender a obra do Redentor, a glória da pessoa da obra do Redentor, e nós não podemos ser salvos. Se Jesus, Cristo, o Filho de Deus, não assumiu integralmente a natureza humana, ele não pode ser nosso Redentor. Se ele não é homem, ele não pode salvar o homem, porque ele só pode salvar aquilo que ele assumiu. Ele não pode ser nosso Goel, o nosso Redentor, o nosso parente mais próximo. Certo? Então, ele precisa assumir integralmente toda a nossa natureza, sem o pecado, porque também o pecado não faz parte original da nossa natureza. Mas ele tem que ser divino, porque só como homem ele não pode responder diante do Deus eterno, nas medidas eternas e infinitas da perfeição de Deus por nós. Então ele tem que morrer como homem, mas ele tem que ser Deus. E tem que ocorrer uma comunicação das propriedades das suas duas naturezas, uma com a outra, porque Deus eterno não pode morrer, mas através da natureza humana ele pode. E ele tem que ter as duas naturezas para poder responder diante de Deus e do homem, como nosso mediador e como nosso redentor. Eu queria indicar aqui a leitura do livro do Heber Carlos Campos, né? O livro chamado, é da coleção Fé Evangélica, publicado pelos irmãos, se eu não me engano, da editora Cultura Cristã. Você pode adquirir o volume 1 da série, chama O Ser de Deus e Seus Atributos. É muito bom, é mais centrado na teologia em si. Os outros 2 volumes é sobre Cristologia. O volume 2, aliás, chama-se As Duas Naturezas do Redentor. Tem aproximadamente 500 e poucas páginas. O segundo volume, o terceiro volume, né? O terceiro volume é o livro A União das Naturezas do Redentor. Tem quase 700 páginas. Ele vai estudar essa questão da comunicação das propriedades e de como Cristo, pelo que a Bíblia revela, pode ser Deus e homem e as consequências disso para a nossa salvação. Mas se ele é homem, ele tem que ter tudo que o homem tem. E como nós vimos, o homem tem um espírito. Então, como o homem que está morrendo é o seu espírito humano que ele exala de si na hora da morte do seu corpo humano, que ele entrega nas mãos de Deus. Porque Eclesiastes 12:7 diz que é o espírito do homem que volta a Deus. Claro que não é o Espírito Santo que volta, porque o Espírito Santo já está em Deus. Ele é Deus e ele enche todas as coisas. Não tem para onde ele voltar. Agora, o espírito humano, soprado por Deus no homem, volta a Deus. E é esse espírito, então, que Cristo está entregando na hora da sua morte. Então, o corpo foi para a sepultura, o espírito voltou a Deus. Por isso, nosso irmão Lang, ele diz aqui, anos mais tarde, né, ou seja, depois da sua concepção no ventre de Maria, no seu nascimento, né, no nascimento do Senhor Jesus, o seu espírito humano foi ungido com poder pelo Espírito de Deus sobre ele. E na cruz, Jesus entregou o seu espírito humano ao Pai. Um ato impossível em relação ao Espírito de Deus, com quem ele,
como Deus, porque ele é Deus também, né, estava em união indissolúvel. Ele não tinha como entregar o Espírito Santo a Deus e o seu Espírito Divino a Deus, porque a essência da Trindade é indissolúvel. Deus não se dissolve, Deus não se desintegra em partes. A essência é una e a união essencial é inquebrável. Assim, a distinção necessária e inevitável entre o humano e o divino é mantida. Para que ele pudesse morrer, Jesus entregou o espírito humano que lhe animava o corpo. Mas e agora? E a alma? A terceira parte é a alma. Mas o espírito de profecia em Davi, porque o texto de Pedro, capítulo 1, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 12, vai dizer-nos que, foi a respeito, capítulo 1, versículo 10 ao 12, vai dizer que o Espírito de Cristo que estava nos profetas, fazia com que eles profetizassem e que eles investigassem atentamente em quais ocasiões e épocas oportunas aquelas profecias iriam se cumprir. Então ali é dito que o Espírito de Cristo estava nos profetas, estava também em Davi. O Salmo 16, que é um mictã, um memorial de Davi, foi escrito debaixo do Espírito de Cristo, sob a inspiração, debaixo da unção messiânica que estava em Davi, debaixo da inspiração do Espírito Santo. E Davi escreve aquele salmo, aquele memorial, o mictã, o salmo de ouro, profetizando o que aconteceria com o Senhor Jesus em seu viver humano, morte, ressurreição e ascensão. Então, quando nós lemos o Salmo 16, nós temos que ver Cristo falando na boca de Davi. E o espírito da profecia, o espírito de Cristo, que estava profetizando na boca de Davi, colocou na sua boca estas palavras, se referindo ao Messias: não deixarás a minha alma na morte, que no hebraico é no Sheol. Salmo 16, versículo 10. Que nós sabemos que o Salmo 16 era um salmo profético. Davi não estava falando dele quando ele disse: não deixarás minha alma na morte e não permitirás que o teu santo veja a corrupção. É provado porque em Atos capítulo 2, quando Pedro no dia de Pentecostes se levanta para pregar, ele diz que Davi não podia estar falando essas palavras acerca de si mesmo. Por quê? Porque ele morreu, o seu corpo estava enterrado entre os judeus, ele viu corrupção, ou seja, ele entrou em decomposição, o corpo de Davi, e a sua alma, e ele não havia subido ao céu. Agora, ele disse no Salmo 16, não deixarás minha alma na morte. Mas Davi ainda estava na morte, ele não tinha ressuscitado. Seu corpo viu corrupção, então ele não estava falando dele. Pedro fala, ele estava falando, sendo profeta, estando debaixo do espírito da profecia, tendo o Espírito de Cristo sobre ele, como Pedro vai dizer mais tarde, 1 Pedro 1, verso 10 em diante, estando o Espírito de Cristo sobre ele, e sendo ele profeta, ele falava a respeito de Jesus, que não foi deixado no Sheol, na morte, na região da morte, e nem mesmo seu corpo santo experimentou corrupção. Os 3 dias e 3 noites que o Senhor Jesus ficou na sepultura, o seu corpo nem cheirou mal, porque ele é o Santo de Deus e não pode ser tocado pelo pecado ou os efeitos do pecado sobre ele. Então, Pedro é que vai dizer mais tarde, no dia de Pentecostes, que essas palavras se referiam a Cristo. E era Cristo falando em Davi que dizia, não deixarás minha alma no Hades, conforme a versão João Ferreira de Almeida, revista e corrigida. Ali é traduzido Hades, o que no hebraico é chamado de Sheol, porque o correspondente do termo Sheol hebraico é Hades, no grego, o lugar para onde vão as almas dos seres humanos mortos. Devemos resistir com firmeza ao erro de Apolinário de Laodiceia, que viveu de 310 a 390 depois de Cristo, que apregoava que a pessoa de Cristo era composta de apenas um corpo e uma alma humanos com o espírito,
ou o Logos divino, ocupando nele o lugar do espírito humano. A humanidade de Jesus, como a nossa, compunha-se de corpo, alma e espírito. Infelizmente, até muitos pais da igreja não viram isso. Quando eles falam do verbo assumir nossa natureza, muitos deles falam que ele assumiu um corpo e uma alma racional. E onde está o espírito? O erro deles não ver a diferença entre espírito e alma ocasionou a oportunidade para Apolinário, de Laodiceia, dizer que o Logos ocupava, né, o lugar do espírito humano em Jesus. E que ele tinha corpo e alma, mas o Logos que ocupava o lugar do seu espírito humano. E não é assim. Jesus Cristo, na sua natureza humana, tem as 3 partes que compõem o ser do homem. Apesar de ele ter, sim, a sua natureza divina como Logos encarnado. Como o Logos divino e as 3 partes, espírito, alma e corpo de Jesus, se intercalam e se unem sem se confundirem, é o mistério da encarnação que nós não sabemos. Mas nós temos que crer em tudo que a Bíblia revela. E aonde a razão não pode penetrar, os joelhos se dobram e se curvam em adoração. O termo Sheol e Hades são palavras equivalentes em hebraico e em grego, respectivamente. Há nas Escrituras informações abundantes sobre essa região. Você vai ter mais informação até sobre isso, se você puder estudar o livro Hades, o Lugar dos Mortos, do nosso irmão Robert Gouveia, tá? E ele vai dar muitos detalhes do que a Bíblia fala desse lugar. Mas o irmão Lang, aqui também nesse artigo, fala: há nas Escrituras informações abundantes sobre essa região. Este fato está muito longe de afirmar, como fazem os espíritas, que não há informações certas sobre o estado após a morte, exceto que eles acham que recebem dos espíritos através dos médiuns. Mentira! A Bíblia fornece muitas informações. É mentira dos espíritos enganadores que se aproveitam, né, dos médiuns e se fazem passar por espíritos dos familiares mortos. Na verdade, eles são terafins, são espíritos familiares de demônios que estão se fingindo passar por espíritos de pessoas, enganando o homem, dizendo que não há, que tudo lá do outro lado é meio nebuloso. Não, a Bíblia fornece informações muito abundantes, até onde é necessário para a nossa mente, até onde aprove a Deus revelar, que ele julgou necessário para nós entendermos o que acontece do outro lado do pós-morte. Infelizmente, porém, os leitores das versões bíblicas atuais, como a nossa versão aqui, né, a portuguesa, a versão João Ferreira de Almeida, que é uma boa Bíblia, mas infelizmente não é muito fiel muitas vezes ao texto grego, né? Eu creio que o irmão Lang está falando das versões em inglês, mas no português é a mesma coisa. Infelizmente, porém, os leitores das versões bíblicas atuais podem não aproveitar bem este estudo por causa da variedade de termos empregados para traduzir Sheol e Hades. Muitas vezes o termo Sheol e Hades é traduzido sepulcro, traduzido morte, traduzido inferno. O maior erro é quando o termo inferno passou a significar um lugar final dos perdidos, ou seja, o lago de fogo, o qual nunca é o sentido de Sheol ou Hades na Bíblia. O leitor diligente deve prestar atenção aos termos originais fornecidos no texto ou na margem do texto bíblico sempre que ocorrerem. Por quê? Quando a Bíblia põe lá na margem, né, a referência exata em hebraico. Porque, irmãos, a palavra inferno, na verdade, nem aparece nas Escrituras. Ela vem de um termo latinizado que significa ínferos ou regiões inferiores, mas o próprio termo inferno de regiões inferiores significa que tem mais de uma região. Não é tão simples assim, céu e inferno, morreu, está no céu, está no inferno. Então essas visões que falam que já tem almas lá no inferno queimando, o inferno, lago de fogo, ainda não foi inaugurado. Aonde é que ainda tem fogo de disciplina sobre almas que já morreram? Numa região que está dentro do Hades, no centro da terra, que é chamado de Abaddon, lugar de destruição e de fogo. Mas ali não é o lago de fogo ainda. O lago de fogo é um outro lugar. A prova que eles são lugares distintos, eu quero até ler esse texto, embora ele vai aparecer mais para frente aqui no texto do irmão Lang, mas eu já vou adiantar aqui. Eu queria que você abrisse em Apocalipse, capítulo 20, do versículo 11 em diante. Veja o que uma tradução errada faz na compreensão de um texto bíblico e o que uma tradução correta
nos ajuda a iluminar as questões. Versículo 11. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. Eu não vou me deter aqui nessa questão agora. E os mortos foram julgados, né, porque o meu ponto está no outro versículo aqui. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. Agora olha só. A morte e o além entregaram os mortos que nele havia. A palavra usada aqui, além, você vê que se você for numa tradução grega interlinear, você vai ver que o termo além aqui é Hades. Então o correto seria a morte e o Hades entregaram os mortos que nele havia. Por que a tradução da João Ferreira traduziu para além? Porque o termo Hades, do grego, vem de eidos, né? Ele tem um prefixo alfa junto com o termo, o substantivo eidos, que significa ver ou visto. Agora, quando você põe o prefixo alfa antes desse termo eidos, fica aidos, depois, né, modificado para Hades, você tem o elemento de negação na letra alfa. Então você tem o não visto. O que é o Hades? O Hades é o mundo não visto, não visível, além da nossa visão. É o mundo onde o olho mortal não penetra. Por isso é chamado de Hades, não visível. O mundo que os olhos mortais não alcançam. Mas é um mundo, é um lugar. Por isso não está tão errado traduzir além, porque está além da visão. Ele tem o mesmo significado que o termo hebraico Sheol, porque Sheol em hebraico significa algo coberto, como se tivesse uma tampa colocada em cima e os olhos dos homens não conseguem destampar aquilo para olhar. É um calabouço, é uma prisão num lugar secreto, como uma concha fechada, que o olho mortal não penetra. E em Jó, capítulo 38, Deus diz que escondeu essa região tenebrosa dos homens. Nós vamos ler lá, conforme o tempo permitir aqui. Mais para frente aqui no texto. Então aqui, ele traduziu o termo Hades para além. Mas por quê? Porque o próprio termo Hades vem dessa palavra aeidos, né? Que significa o não visto, por causa do elemento de negação. Mas é correto traduzir Hades. Por quê? Porque fala-se de um lugar. Hades era usado, tanto na cultura grega, como depois os cristãos entenderam que havia um elemento de verdade na cultura grega, né? Porque a cultura grega herda coisas do hebraísmo antigo, que vem, na verdade, de algo anterior até aos hebreus, vem lá das informações pré-hebraicas de Noé, né, do tempo dos patriarcas, que se passou aos seus 3 filhos e a todas as nações. Então existem elementos presentes em todas as culturas que se intercalam porque têm uma mesma origem primordial. A origem no tempo dos patriarcas anteriores ao dilúvio. E embora depois, por causa da confusão de Babel, as palavras foram mudando, mas as ideias, os arquétipos na cabeça e na mente humana permaneceram iguais. Então, quando os gregos falavam de Hades, eles estão falando desse lugar não visto, escuro, abissal, para onde as almas dos homens vão. Que tinha mais de um lugar dentro desse lugar. Esse lugar era como uma casa com mais de um cômodo. Era um pavilhão, era um lugar de encontro da alma dos mortos. E assim também os hebreus tinham uma palavra para se referir a esse mesmo lugar, com o mesmo sentido. Sheol, o que está coberto, o que não pode ser visível aos olhos, mas é um lugar. Então aqui no grego, quando o Apocalipse 20, versículo 13, fala, deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o Hades entregaram os mortos que nele havia. Então aqui você já vê que tem o mar, a morte e o Hades, são lugares diferentes aonde estão almas de mortos.
Tem mortos que estão no mar, que não é esse mar aqui do oceano da terra. É o mar das profundezas do abismo. É o mar que está abaixo das placas tectônicas. É aquele mar abissal das fontes do grande abismo que Deus abriu no dilúvio, em Gênesis. Ali, se você ler do capítulo 7, capítulo 8, você vê ali Deus abrindo as comportas do grande abismo, por onde subiram as águas abissais. Há mortos que estão lá. Há mortos que estão numa região que a Bíblia chama de morte, que é uma outra região diferente do Hades. E há mortos que estão no Hades, que é o mesmo que Sheol. Agora vamos continuar lendo. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então, agora olha o 14, irmãos. Olha só, presta atenção na sua Bíblia aí. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Aqui tem um problema. Porque quando a gente fala da palavra inferno, as pessoas pensam no lago de fogo. E eu pergunto para você, que tradução muito mal feita nessa parte aqui. Porque aqui está dizendo que o inferno, que para os cristãos é o lago de fogo, foi lançado para dentro do lago de fogo. Você vê o problema? Sabe por quê? Porque a palavra aqui não é inferno. No grego, se você tiver uma interlinear aí, eu mostrei aqui a Bíblia interlinear num dos vídeos, e também aquele comentário exegético do A.T. Robertson, né? E também o dicionário Vine de grego e hebraico recomenda a leitura de todos esses livros para você entender melhor os textos originais, porque as traduções muitas vezes nos confundem. Aqui onde diz a palavra inferno, é a mesma palavra traduzida no versículo 13 para além. A morte e o além entregaram os mortos. Aí diz a morte e o inferno foram lançados. Não, não é inferno. É a mesma palavra Hades. No versículo 13, a palavra Hades foi traduzida para além. E no versículo 14, ela foi traduzida para inferno. Mas é a mesma palavra. Inferno, como lago de fogo, é o lugar final de condenação, mas não é para lá que as almas vão agora quando morrem. Elas vão para o Hades, Sheol. Sheol em hebraico no Antigo Testamento, Hades no Novo Testamento, o lugar dos mortos. E tem almas de algumas criaturas, não vou entrar nesse detalhe aqui agora também, porque não são só homens que são criaturas mortas, tem outras criaturas também que são mortas, certo? Algumas almas estão numa região chamada morte, outras estão no mar, e outras, as almas humanas, estão no Hades. Então, no dia do juízo, a morte e o Hades vão entregar os mortos que neles estão. E depois, a morte e o Hades, não é inferno, a palavra inferno não existe no texto grego. Não existe essa palavra, irmão. Cancela isso da sua Bíblia. Escreve aí, não tem problema você escrever uma nota aí na sua Bíblia se ela não traz na margem, como o irmão Lang falou. Põe aí onde está a palavra inferno, Hades. Aqui, especificamente, a palavra é Hades. Tem outras versões onde a palavra sepultura é traduzida por inferno, onde também abismo é traduzido para inferno. Errado também, porque o abismo é uma coisa, sepultura é uma coisa, Hades é uma coisa, né? Não são tudo o mesmo lugar. Lago de fogo é outra coisa, Geena. Então, a gente tem que olhar as traduções no grego e no hebraico para saber certo o que a Bíblia está falando, porque esses lugares não são a mesma coisa. E a falta de compreensão disso gera aqui um problema. Como é que o inferno vai ser lançado dentro do inferno? O inferno foi lançado no lago de fogo. Mas tem lugares onde lago de fogo é traduzido inferno também. E os crentes já pensam que o lago de fogo é o inferno. Então me explica, por que aqui está dizendo que o inferno foi lançado dentro do lago de fogo? Então o inferno está sendo lançado no inferno? O que é isso? É porque a palavra traduzida inferno aqui, que foi traduzido além no versículo 13, é Hades. É o lugar para onde os mortos vão. Que não fala de condenação já, porque o destino de ninguém que morreu já está definido. Se estivesse definido, não ia precisar de um trono branco. Entendeu? Nem o dos incrédulos que morreram está definido ainda. E isso assusta? Assusta. Mas eu vou concordar com o nosso irmão Lang também, que estudou a Bíblia durante mais de
50 anos. E nos 50 anos de estudo profundo das Escrituras e dos grandes eruditos da Palavra de Deus, ele concluiu da seguinte forma: eu creio que existe condenação eterna para quem permanecer impenitente, sem arrependimento. Mas eu não encontro base nas Escrituras e na Palavra de Deus para dizer que os tratos de Deus com uma alma acabam nessa vida. Porque senão não tem necessidade de custódia, de uma prisão no Hades. Era mais fácil pegar e lançar no lago de fogo. Para que vai pôr no Hades para depois ainda ter um juízo? É muito grande, irmãos, as coisas. Não é tão simples assim. Graças a Deus que não é tão simples. Sabe por quê? Porque o amor de Deus é maior do que a nossa dureza, do que o nosso pecado. E Deus vai fazer tudo o que for necessário para alcançar as pessoas. Tudo o que for necessário nessa vida. E essa misericórdia pode se estender até para o além-vida, no caso de muitas pessoas e nações. Isso assusta os crentes, mas a Bíblia mostra. E eu posso provar. Eu posso provar. Eu posso provar e de maneira nenhuma isso viola o critério de salvação apenas em Cristo Jesus. Eu só estou dizendo que a chance para crer em Cristo não acaba aqui. Certo? Tem muitas passagens da Bíblia que mostram isso. E por isso que tem o Hades, com suas seções. Porque a Bíblia fala do Hades e das portas do Hades. Dentro do Hades existe a seção do Abaddon, a seção do paraíso e a seção do Tártaro, que é o abismo mais profundo. E além do Hades existe uma seção chamada morte, onde algumas almas estão. Não só almas de homens, de outras criaturas também. Né? Existe uma seção chamada de sombra da morte. Existe uma seção chamada de abismo, mar do abismo. Certo? Então não é tão simples assim essas regiões inferiores da Terra. Mas aqui nós estamos focando apenas no Hades. Tá? Só estou querendo mostrar que Deus tem um propósito ao permitir que as almas dos homens vão para esse lugar. E o seu propósito é sempre em graça e em misericórdia, porque ele deseja salvar a todos. Claro que quem não crê em Cristo, quer seja aqui, quer seja na outra fase, vai ter que enfrentar a condenação. Ele rejeitou a oferta da salvação. Mas eu estou dizendo com base bíblica, as chances não acabam aqui. Para muitas pessoas, segundo o critério de Deus, a chance não se acaba aqui. Não estou dizendo que é para todo mundo, não. Estou dizendo que tem alguns casos que depois, mais para frente, a gente pode ver. O caso dos gentios que não conheceram a palavra de Deus, o caso de pessoas que morrem sem ouvir falar de Jesus, o caso das crianças, o caso dos antediluvianos, o caso dos sodomitas e de muitos e muitos e muitos casos específicos que a misericórdia de Deus, biblicamente, é provado que se estende para além do túmulo. Podem até tentar chamar isso de heresia, mas vão ficar sem explicação para alguns textos da Bíblia. Então as almas vão para o Hades, vão para essa região, elas não vão para o céu, certo? Nem a alma do Senhor Jesus foi para o céu, ela foi para o Hades. O espírito ele entregou a Deus, o corpo foi para a sepultura e sua alma desceu ao Hades, porque a profecia do Salmo 16, o Espírito de Cristo falando em Davi, fala: não deixarás minha alma no Sheol, no Hades. Não permitirás que meu corpo veja corrupção. O que indica que o corpo ser poupado da corrupção é porque estava morto, enquanto a alma estava no Hades. E Pedro, pregando em Atos 2, confirma que isso se deu na hora da morte do Senhor Jesus. Então, para onde que a alma dele foi? A alma dele desceu ao Sheol, desceu ao Hades, que não é lago de fogo, não é inferno. Quanta confusão tem sido produzida pela Igreja Católica e pelas igrejas protestantes reformadas, que misturam toda essa coisa, como se fosse uma salada de fruta, e fazem uma confusão. E o problema é que essa confusão, além de impedir as pessoas de conhecerem melhor a palavra de Deus e o processo glorioso da obra de Cristo, e até algumas verdades profundas da escatologia, também anula a importância da ressurreição, porque se a alma do santo morre e já vai para o céu, como
O Concílio de Florença diz, se ela já está no céu beatífico, contemplando a Deus, que necessidade ela tem de voltar a essa terra e tomar um corpo e ser glorificado, se ela já está introduzida na glória? Não, meu amado irmão, nenhuma alma vai para o céu ainda, para o céu beatífico. As almas estão no Hades. Então é isso que acontece na hora da morte. O corpo vai para a sepultura, o espírito volta a Deus e a alma desce ao Hades. Até a alma do Senhor Jesus foi para lá. Agora fica uma pergunta que nós vamos deixar para o próximo vídeo. Né? Aonde está o Hades? Essa pergunta fica para o vídeo a seguir. Que Deus abençoe. Até esse próximo vídeo.